A criança que voltou do velório. Eu ainda sinto o cheiro da terra molhada quando fecho os olhos. Não importa quanto tempo passe, aquela mistura de barro, flores mortas e madeira velha continua grudada em mim, como se tivesse entrado pelos meus pulmões e nunca mais saído. Às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de que ainda estou ajoelhado diante daquele buraco no chão, ouvindo o som oco da primeira pá de terra caindo sobre o caixão do meu filho. Dizem que o pior momento da vida de um pai é enterrar um filho. Eles estão errados. O pior momento é voltar para casa depois. O velório foi silencioso demais. Não houve gritos, não houve desmaios, não houve aquela comoção que a gente vê em filmes. Só um silêncio pesado, do tipo que aperta o peito e faz o ar parecer grosso demais para respirar. As pessoas falavam baixo, cochichavam palavras de conforto que soavam ensaiadas, como se todas tivessem aprendido o mesmo roteiro. Ele está em um lugar melhor. Agora ele virou um anjinho. Deus sabe o que faz. Eu queria gritar para todas elas calarem a boca. Meu filho tinha 6 anos. 6. Ele não precisava estar em um lugar melhor. Ele precisava estar em casa, espalhando brinquedos pela sala, reclamando do banho, pedindo mais 5 minutos antes de dormir. Mas ele estava ali, dentro de um caixão pequeno demais para conter tudo o que ele era. Minha esposa, Clara, não chorou. Não naquele dia. Ela ficou sentada o tempo todo, com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para frente como se estivesse esperando alguém chamar seu nome. Os olhos dela estavam secos, arregalados, vidrados. Aquilo me assustou mais do que qualquer choro histérico. Eu chorei por nós dois. Quando o caixão foi fechado, senti algo quebrar dentro de mim. Um estalo silencioso, profundo, como se alguma parte essencial tivesse simplesmente desistido de funcionar. O som da madeira sendo lacrada foi definitivo demais. Final demais. O enterro aconteceu no fim da tarde. O céu estava nublado, pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto com a gente. Quando desceram o caixão, Clara segurou meu braço com tanta força que senti as unhas cravarem na minha pele. Ela não olhou, não uma única vez. Quando a última pá de terra caiu, eu percebi algo que me envergonha admitir até hoje. Por um segundo, um único segundo, eu pensei ter ouvido algo. Um som abafado, oco. Como se alguém tivesse batido de dentro da terra. Balancei a cabeça imediatamente. Aquilo era impossível. Era o desespero brincando com a minha mente, procurando qualquer coisa para se agarrar. Ignorei. Enterrei aquele pensamento junto com meu filho. Nós voltamos para casa no começo da noite. A casa parecia errada, não vazia, errada. Era como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem conseguir apontar exatamente o quê. O silêncio ali dentro não era o mesmo silêncio do velório. Era um silêncio atento, um silêncio que observava. O quarto dele foi a primeira coisa que eu vi ao entrar. A porta estava fechada, como Clara havia deixado desde o dia do acidente. Nenhum de nós teve coragem de entrar ali desde então. Os brinquedos ainda estavam espalhados no chão. O desenho inacabado ainda estava sobre a escrivaninha. A mochila da escola pendurada atrás da porta. Tudo intacto, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Clara sentou no sofá e ficou ali, imóvel, encarando a parede. Eu fui até a cozinha, servi 2 copos de água e coloquei um na mesa à frente dela. Ela não tocou. Você precisa descansar, eu disse, mesmo sabendo que aquilo era inútil. Ela assentiu lentamente, mas não se levantou. Naquela noite, dormimos separados pela primeira vez em anos. Eu fiquei no quarto. Ela preferiu o sofá. Disse que não conseguiria subir as escadas. Não insisti. O sono não veio fácil. Cada rangido da casa parecia alto demais. Cada estalo fazia meu coração disparar. Fiquei encarando o teto por horas, revivendo tudo, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes.
Em algum momento devo ter adormecido. Acordei com um barulho. Não era alto, na verdade era quase imperceptível. Um som leve, ritmado, vindo de algum lugar da casa. Demorei alguns segundos para entender o que era. Passos, passos pequenos. Sentei na cama de uma vez, com o coração disparado. A casa estava escura. O corredor, iluminado apenas pela luz fraca do poste do lado de fora, parecia mais longo do que o normal. "Clara?" chamei em voz baixa. Nenhuma resposta. Os passos continuaram, lentos, cuidadosos, vindo do andar de baixo. Um arrepio percorreu minha espinha. Pensei em ladrão, em invasão, em qualquer explicação racional que meu cérebro desesperado pudesse oferecer. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e saí para o corredor. Foi quando ouvi a voz. Papai! Meu mundo parou. Aquela voz... Eu conhecia aquela voz melhor do que qualquer outra coisa. Era suave, infantil, com aquele tom arrastado que ele tinha quando estava com sono. Senti minhas pernas ficarem fracas. "Isso não tem graça", murmurei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra coisa. O silêncio respondeu. Então, de novo, "Papai, eu tô com frio." Desci as escadas como um sonâmbulo. Cada degrau parecia me afastar da realidade e me empurrar para algum lugar que eu não deveria estar. A sala estava parcialmente iluminada pela luz da cozinha, e ele estava lá, sentado no sofá, meu filho, usando a mesma roupa que tinha sido enterrado horas antes. Por um instante, tudo fez sentido. Meu cérebro se agarrou àquela visão como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Eu pensei que tivesse enlouquecido, que aquilo era um sonho, um colapso emocional. "Filho!" Minha voz saiu quebrada. Ele levantou o rosto lentamente e sorriu. Mas não era o sorriso dele, era parecido, muito parecido, mas havia algo errado. Os olhos estavam opacos, sem brilho, como vidro fosco. "Eu voltei, papai", ele disse, com uma calma que não combinava com nada daquela situação. Atrás de mim, ouvi um grito. Clara estava parada no pé da escada, com as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados de terror. "Não", ela sussurrou. "Isso não é possível." Meu filho virou a cabeça na direção dela. O movimento foi lento demais, calculado demais. "Mamãe", ele disse, "você não me deu boa noite." Clara caiu de joelhos. Eu queria correr, queria gritar, queria acordar, mas tudo o que consegui fazer foi ficar ali, parado, encarando a coisa que usava o rosto do meu filho e sorria para nós, como se nada tivesse acontecido. E foi naquele momento que eu percebi algo que fez meu sangue gelar de verdade. A casa estava fria, muito fria, e nenhuma luz funcionava. O tempo não se movia. Eu sei que isso não faz sentido, mas era exatamente assim que eu me sentia, preso naquele instante eterno, encarando o rosto do meu filho, enquanto minha mente gritava que aquilo era impossível. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia dar um passo sequer para trás. Clara chorava no chão. Não era um choro alto, era baixo, sufocado, como se ela estivesse tentando não chamar a atenção de algo que não deveria estar ali. "Isso não é ele", ela repetia, balançando a cabeça. "Isso não é o nosso menino." Eu queria acreditar nela. Queria muito. Mas o garoto sentado no sofá se levantou devagar e caminhou em nossa direção com passos curtos, cuidadosos, exatamente do jeito que meu filho andava quando estava descalço. O som dos pés tocando o chão da sala fez meu estômago revirar. "Mamãe!" ele disse novamente, agora mais perto. "Por que você está chorando?" Clara gritou. Foi um grito puro, instintivo, rasgado de dor e medo. Eu me coloquei entre os dois sem pensar, como se meu corpo tivesse assumido o controle por conta própria. "Para", eu disse com a voz falhando. "Fica aí." Ele parou. Ficou nos encarando com a cabeça levemente inclinada, como uma criança confusa diante de uma bronca inesperada.
O silêncio que se seguiu era sufocante. Até o som da respiração parecia alto demais. Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntou. Meu coração se despedaçou. Aquela pergunta era algo que meu filho sempre dizia quando percebia que estava prestes a ser repreendido. Era uma frase comum, inocente, mas ali soava errada, soava ensaiada, fora de lugar. Não, respondi, engolindo em seco. Você só precisa ir para o seu quarto. Ele franziu a testa. Mas eu dormi muito tempo, disse. Tô com fome. Clara começou a se arrastar para trás, afastando-se dele como se estivesse diante de um animal selvagem. Quando a mão dela tocou a parede, ela parou paralisada, com os olhos fixos no garoto. Você estava no caixão, ela sussurrou. Eu vi você lá. O menino virou o rosto lentamente para ela, devagar demais. Eu não gostei daquele lugar, ele respondeu. Era escuro e tinha gente falando coisa estranha. Senti um frio subir pela minha espinha. Que tipo de coisa? Perguntei, sem perceber. Ele abriu um sorriso pequeno. Eles falavam que eu precisava voltar, que ainda não era hora. A luz da cozinha piscou uma vez e apagou de vez. A casa mergulhou na escuridão total. Clara gritou novamente e eu senti algo me tocar no braço. Dei um passo para trás instintivamente, quase tropeçando. Papai, a voz dele surgiu muito mais perto do que deveria. Por que você está com medo? Eu acendi a lanterna do celular com as mãos trêmulas. O feixe de luz iluminou o rosto dele a poucos centímetros do meu. Foi aí que eu vi. As olheiras, fundas demais para uma criança. Escuras, quase arroxeadas. A pele parecia pálida demais, esticada demais, como se não fosse feita para aquele rosto. Os olhos não piscavam. Ele não piscava. Você precisa dormir, eu disse, forçando a voz a soar firme. Amanhã a gente conversa. Ele observou meu rosto por alguns segundos. Longos demais. Tá bom, respondeu. Mas não apaga a luz. Aquilo me causou um nó no estômago. Ele nunca teve medo do escuro. Levei-o até o quarto sem soltar sua mão. A pele estava gelada. Não fria como alguém que acabou de sair do banho, mas fria como algo que não deveria ter temperatura alguma. Quando o deitei na cama, percebi que o quarto estava exatamente como deixamos. Nada havia sido mexido. Nada fora tocado. Boa noite, papai, ele disse virando de lado. Boa noite, respondi automaticamente. Quando fechei a porta, minhas pernas finalmente cederam. Me apoiei na parede do corredor enquanto Clara subia as escadas correndo e me abraçava com força. Não é ele, ela repetia desesperada. Não é ele, não é ele. Eu não respondi, porque no fundo eu sabia. Naquela madrugada nenhum de nós dormiu. Ficamos sentados na cama, de mãos dadas, ouvindo cada som da casa. Às vezes, ouvíamos passos leves no quarto ao lado. Às vezes, risadinhas baixas. Às vezes, nada. Por volta das 4 da manhã, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma voz sussurrando. Vinha do quarto dele. Eles estão ficando desconfiados, dizia a voz. Não importa, outra respondeu. Já entramos. Clara me encarou com os olhos cheios de terror. Você ouviu isso? Ela perguntou. Eu assenti. Não era a voz do nosso filho. E foi ali, sentado naquela cama, esperando o sol nascer, que eu entendi uma coisa terrível. Nós não tínhamos trazido nosso filho de volta. Nós tínhamos aberto a porta. O sol nasceu, mas a luz não trouxe alívio. Ela entrou pela janela do quarto em faixas pálidas, fracas, como se tivesse medo de iluminar totalmente a casa. O ar continuava pesado, gelado, e o silêncio parecia ainda mais atento do que durante a noite. Clara não soltou minha mão em nenhum momento.
Quando finalmente criamos coragem para sair do quarto, a primeira coisa que fiz foi abrir a porta do quarto dele. O coração martelava no peito e eu já esperava encontrar algo errado, algo fora do lugar. Mas ele estava lá, deitado de lado, abraçando o travesseiro, respirando. Se é que aquilo podia ser chamado de respiração. O peito subia e descia de forma lenta demais, mecânica demais. Ele parece normal, Clara sussurrou. Aquela palavra me causou um arrepio. Normal. Nada naquela situação era normal. Filho, chamei em voz baixa. Os olhos dele se abriram de uma vez só. Sem bocejo, sem espreguiçar, sem aquela lentidão típica de quem acabou de acordar. Bom dia, papai, disse sorrindo. O sorriso era largo demais para aquela hora da manhã. Descemos para a cozinha juntos. Clara evitava olhar diretamente para ele. Cada vez que ele se aproximava demais, o corpo dela ficava rígido, como se estivesse se preparando para fugir. Coloquei um prato sobre a mesa e comecei a preparar o café da manhã por puro reflexo. O cheiro de pão quente se espalhou pelo ambiente. Eu tô com muita fome, ele disse, sentando-se à mesa. Coloquei o prato à sua frente. Ele olhou para a comida, mas não tocou. O que foi? Perguntei. Não é isso, respondeu. É outro tipo de fome. Clara deixou o copo cair no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pela casa inteira. Por um instante, tive a impressão de que as paredes vibraram junto com o som. Você não fala assim, Clara disse com a voz trêmula. Onde você aprendeu isso? Ele inclinou a cabeça novamente. Aquele gesto começou a me incomodar profundamente. Aprendi lá, respondeu, enquanto eu dormia. Dormia onde? Perguntei. Ele apontou para cima, debaixo da terra. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum carro passando na rua, nenhum pássaro, nenhum som distante. Era como se o mundo tivesse desligado o volume para ouvir aquela conversa. Você não deveria lembrar disso, Clara murmurou. Ele deu de ombros. Eles me ensinaram muita coisa. Foi nesse momento que algo aconteceu. Um estalo seco, vindo do corredor, depois outro e outro. O relógio da parede começou a girar os ponteiros para trás, fazendo um barulho agudo, metálico, até parar completamente. A geladeira desligou sozinha. As lâmpadas piscaram. A casa reagia. Para, eu disse sem saber exatamente para quem estava falando. Seja lá o que você estiver fazendo para agora. Ele me encarou e pela primeira vez o sorriso sumiu. Eu não estou fazendo nada, respondeu. Ela que não gosta de mim. Quem? Clara perguntou. Ele bateu a mãozinha na mesa. A casa. Um rangido profundo ecoou do andar de cima, como se o teto estivesse cedendo sob um peso invisível. O ar ficou ainda mais frio. Minha respiração começou a sair em pequenas nuvens brancas. Você precisa parar, repeti, agora quase implorando. Ele observou tudo com curiosidade, não medo, curiosidade. Eles disseram que isso ia acontecer, comentou. Disseram que as coisas vivas sentem quando algo entra errado. Clara começou a chorar novamente. O que você é? Ela perguntou, em um sussurro quebrado. Ele olhou para ela com uma expressão estranhamente adulta. Eu sou o que sobrou, respondeu. E o que veio junto? Naquele instante, ouvi algo vindo do quarto dele, um som baixo, arrastado, como unhas sendo puxadas lentamente pela parede, de dentro para fora. Eu corri escada acima, com o coração na garganta, e abri a porta do quarto. As paredes estavam marcadas, símbolos, riscos profundos na tinta, formando desenhos tortos, espirais, figuras que eu não conseguia compreender, mas que me causaram náusea instantânea. O ar ali dentro era sufocante, com um cheiro forte de terra molhada e algo mais. Algo podre. Isso não estava aí ontem, Clara disse atrás de mim. Não, respondi.
Não estava. Quando nos viramos, ele estava parado na porta, nos observando. Eles gostam de desenhar, disse. Ajuda a lembrar o caminho. Que caminho? Gritei. Ele sorriu novamente. O caminho de volta. Naquele momento, algo ficou claro dentro de mim. Aquilo não era uma possessão comum. Não era um espírito preso. Não era nosso filho sendo usado. Era uma troca. E a casa sabia disso. Naquela noite, tomamos uma decisão que jamais pensei que tomaria. Nós trancaríamos nosso próprio filho no quarto e rezaríamos para que fosse suficiente. Trancar a porta do quarto do próprio filho é algo que destrói você por dentro. Não existe manual para isso. Não existe lógica que alivie o peso da decisão. Cada passo até aquela porta parecia errado. Cada respiração parecia um erro. Clara chorava sem fazer barulho, com a mão pressionada contra a boca, enquanto eu segurava a chave com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Talvez ele só precise descansar. Ela sussurrou, como se dissesse aquilo para si mesma. Eu não respondi, porque no fundo nós dois sabíamos que não era descanso o que ele precisava. Ele entrou no quarto sem resistência. Sentou-se na cama, cruzou as pernas e nos observou com aquela atenção calma demais, como alguém assistindo a um experimento interessante. Eu fiz algo errado de novo? Perguntou. Aquela pergunta quase me fez desistir. Quase. É só por hoje, eu disse. Até a gente entender algumas coisas. Ele assentiu lentamente. Tá bom. Não houve gritos. Não houve choro. Não houve pedidos. Quando fechei a porta e girei a chave, senti um aperto tão forte no peito que pensei que fosse desmaiar. Clara caiu sentada no chão do corredor, abraçando os joelhos, enquanto eu me encostava na parede, tentando recuperar o ar. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Depois, a casa gemeu. Não foi um som comum. Não foi madeira rangendo ou encanamento velho. Foi um gemido profundo, vibrante, como se algo gigantesco estivesse se mexendo dentro das paredes. O chão tremeu. Lâmpadas estouraram no andar de baixo, uma após a outra, como flashes de uma câmera enlouquecida. O cheiro de terra molhada voltou com força, misturado agora a um odor metálico, azedo. Ele está machucando a casa, Clara sussurrou. Não, respondi. A casa está tentando expulsar ele. Do outro lado da porta, ouvimos a voz. Não adianta, ele disse tranquilo. Ela não consegue me tirar daqui. Algo bateu na parede de dentro do quarto, forte. Uma vez, depois outra. Não como alguém tentando sair, mas como algo testando limites. Eles estão ficando impacientes, ele comentou. Não gostam de portas fechadas. Quem são eles? Gritei, já sem conseguir conter o desespero. Houve uma pausa, longa. Os que vieram comigo. O corredor ficou ainda mais frio. Tão frio que a pele do meu rosto começou a arder. A respiração de Clara saía em nuvens visíveis agora. Ele não está sozinho, ela disse, com a voz quase sem som. Nunca esteve. Passamos o dia inteiro sentados no chão, de costas para a porta, ouvindo coisas que eu jamais vou conseguir explicar direito. Passos que não combinavam com o tamanho de uma criança. Sussurros em línguas que não reconhecíamos. Batidas que vinham de dentro das paredes e não do quarto. Em certo momento, ouvimos algo deslizando pelo teto, como se algo rastejasse lentamente acima de nós. Quando a noite caiu, a situação piorou. As paredes começaram a suar. Não água. Uma substância escura, viscosa, escorria lentamente pelas frestas, pingando no chão e deixando manchas que queimavam a madeira. O relógio voltou a funcionar, mas marcava horas que não existiam. 03, 77, 12, 61, 0 Zamza, 00. Repetidas vezes. A gente precisa sair daqui, eu disse. Agora. Clara levantou o rosto lentamente. E deixar ele? Essa pergunta me destruiu.
Isso não é ele, respondi com a voz falhando. Não mais. Antes que pudéssemos nos levantar, ouvimos a fechadura girar sozinha. A chave caiu no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A maçaneta começou a se mover lentamente. Eu disse que portas não funcionam. A voz dele ecoou, agora diferente, mais grave, mais cheia. Mas eu gosto que vocês tentem. A porta se abriu. Ele estava ali, mas não estava sozinho. Atrás dele, a escuridão do quarto parecia errada, profunda demais. Como se o espaço tivesse se expandido para algo maior por dentro. Sombras se moviam onde não deveria haver movimento algum. Eles querem agradecer, ele disse. Vocês foram gentis o suficiente para me trazer de volta. Clara começou a gritar. E foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou de vez. Se aquilo era uma troca, então alguém ainda precisava ser devolvido. Quando a porta se abriu por completo, eu soube. Não foi um pensamento racional, nem uma conclusão lógica. Foi uma certeza primitiva, daquelas que surgem direto no estômago, ignorando qualquer tentativa de negação. Algo havia sido permitido a entrar. E agora não sairia de mãos vazias. O quarto atrás dele não parecia mais um quarto. As paredes estavam distorcidas, como se respirassem. As marcas que vimos mais cedo haviam se aprofundado, formando símbolos completos agora, conectados entre si, pulsando lentamente, como veias sob a pele. A escuridão não era a ausência de luz, era a presença de algo. O que você fez com o nosso filho? Gritei, sentindo a garganta arder. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso infantil dessa vez. Foi um sorriso antigo. Nada, respondeu. Ele fez uma escolha. Clara parou de gritar. O silêncio dela foi pior. Que escolha? Ela perguntou com a voz morta. Ficar, ele disse. Vocês estavam se afastando dele, chorando, fechando portas, enterrando coisas. Ele não queria ficar sozinho. Meu corpo inteiro começou a tremer. Ele estava morto, eu disse. Ele não podia escolher nada. Vocês é que pensam assim, respondeu. Lá embaixo, escolhas são diferentes. Lá embaixo. Aquela palavra ecoou na minha mente. Você não é ele, Clara disse, levantando-se com dificuldade. Seja o que for, você não é nosso filho. Ele inclinou a cabeça mais uma vez. Não completamente, admitiu. Mas eu uso o que sobrou. Memórias, forma, amor, é isso que abre portas. A casa gemeu novamente, mais forte agora, como se estivesse chegando ao limite do que conseguia suportar. Rachaduras surgiram no teto. Poeira caiu sobre nós como uma chuva fina. O que vocês querem? Perguntei, exausto. O que isso tudo significa? Ele deu alguns passos para frente. Cada passo fazia o chão tremer levemente. Sempre foi assim, disse. Quando alguém volta, alguém precisa ocupar o lugar. Clara soltou um soluço sufocado. Não, ela murmurou. Não, não, não. Vocês trouxeram algo que não pertence mais a este lado. Ele continuou ignorando-a. A casa sente o desequilíbrio. O mundo sente, e o mundo sempre cobra. Então leva ele de volta, eu disse, quase implorando. Leva e deixa a gente em paz. Ele me encarou por um longo momento. Não funciona assim, respondeu. A porta já foi aberta, a troca precisa ser concluída. Troca? Clara repetiu, como se a palavra queimasse sua língua. Que troca? Ele sorriu novamente. Um por um. O entendimento caiu sobre nós como uma sentença. Um de nós, eu disse com a voz vazia. Não é? Sim, respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar meus pensamentos. Clara me olhava com desespero puro, os olhos cheios de lágrimas, a respiração irregular. Não, ela disse, não vamos fazer isso, não vamos escolher.
Vocês já escolheram, ele respondeu, quando desejaram que ele voltasse, mesmo sem dizer em voz alta. Isso me atingiu como um soco, porque era verdade. Eu pensei nisso, naquela noite, no velório, diante da terra sendo jogada sobre o caixão. Eu pedi, não em palavras, mas em desespero. Eu fico, disse antes mesmo de perceber que estava falando. Clara virou-se para mim com horror. Não, ela gritou. Não, não faz isso. Ele precisa de você, eu disse segurando o rosto dela com as mãos trêmulas. Ele sempre precisou. Ele não é mais nosso filho, ela gritou. Olha para ele, eu olhei e por um instante vi algo diferente. Por trás da coisa, um lampejo, um reflexo de medo, como se alguma parte dele ainda estivesse presa ali, observando tudo de um lugar distante e escuro demais. Papai, a voz saiu mais fraca dessa vez. Não deixa eles me levarem. Meu coração se partiu de vez. Eu não vou, sussurrei. Ele abriu os olhos e sorriu de um jeito diferente, satisfeito. A casa tremeu violentamente. As paredes começaram a se fechar, o ar ficou denso, pesado, impossível de respirar. A escolha foi feita, ele declarou. A casa aceita. O chão se abriu sob meus pés. Não como um buraco físico, mas como se a realidade simplesmente desistisse de me sustentar. Senti mãos me segurarem, me puxarem para baixo. Mãos demais, frias demais. Clara gritava meu nome. A última coisa que vi antes da escuridão me engolir foi o rosto do meu filho, ou do que restou dele, e havia alívio ali. Clara diz que a casa ficou silenciosa depois daquela noite. O frio passou. As marcas desapareceram. O menino voltou a agir, quase normal. Ela diz que ele nunca mais falou sobre eles. Mas às vezes, no meio da madrugada, ela acorda com ele sentado ao lado da cama, observando-a no escuro. E quando ela pergunta o que foi, ele responde com a voz baixa. A casa está com fome de novo. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like. Ele ajuda essas histórias a se revelar das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal. É um lugar onde o medo ecoa.